Tá aí a imagem do Maracanã, que é a notícia que a licitação, enfim, ganhou andamento. Chegou a ler alguma coisa sobre, Darlan? Sim, li aí sobre a possibilidade da parceria do Flamengo, né? Então, o que vai rolar é o seguinte: já tem até um prazo estipulado para que termine essa licitação, que é, agora me falhou a memória, se é 22 de fevereiro, hoje é de janeiro. É 22, dia 22 é algum mês do início do ano que vem, que está determinado que já é para tentar encerrar a licitação até lá e já ter um novo clube que tome conta do estádio. As novidades até o momento são as seguintes: se falava em 30 anos para o novo detentor, né, do consórcio. Só que a licitação será de 20 anos, prorrogáveis por mais 5 depois desses 20. Não serão de 30 anos. Aproveitando o assunto, antes da gente comentar mais sobre a notícia, eu quero saber, Darlan, se o Flamengo ficar de fora, é a hora de partir para o estádio próprio? Ou fica vivendo de aluguel? Cara, se ficar de fora, eu acho que fica inviável para o Flamengo, né? Ainda mais questão de valores de aluguel e tudo mais. Então, acho que o Flamengo correria dessa possibilidade. Acho que seria a hora, né? O momento ideal de já pensar num estádio próprio. Eu torço muito para que dê certo do Flamengo seguir com o Maracanã, apesar de tomar muito prejuízo com a dupla Fla-Flu, né? O Flamengo arca praticamente com todos os custos do Maracanã e não tem o gramado em condições jogáveis, porque o que a gente tem visto aí nos últimos jogos teve até que nos últimos, na verdade, deu uma melhorada, mas antes estava complicado. E até pela sequência de jogos que o Maracanã tem, né? Com a dupla Fla-Flu, que o Fla-Flu também não tem, depende do Maracanã para jogar, para ter seu mando de campo, né? Então, mas eu acho que se não der certo em conseguir essa licitação com o Maracanã, já é momento para pensar já em fazer um estádio aí em algum canto, dar algum jeito, porque passou da hora já de resolver esse problema. Eu também acho que o Flamengo já teria que ter esse plano, essa carta na manga, mas infelizmente eu acho que não é o projeto da diretoria, tá? Eles, o tempo inteiro, eles falam que o plano é o Maracanã, é o plano A, plano B, plano C. Eles não cogitam construir um estádio. Era planejamento da diretoria passada, que tinha alguns terrenos em vista já, mas engavetaram e o projeto é Maracanã. Mas é importante a gente entrar no detalhe. Eu não sei se a produção vai conseguir jogar aí na tela o vídeo do vice-presidente do Vasco, que se pronunciou sobre licitação. Eu mandei o link muito em cima da hora. Se conseguir, produção, bota aí na tela. É o seguinte: o Flamengo abriu conversas com o Vasco. A intenção é substituir o Fluminense. A parceria agora vai ser com o Vasco, que tem estádio próprio. Então, o gramado não seria tão prejudicado. O Vasco mandaria a maioria dos jogos em São Januário, porque é mais barato para o Vasco. E segurei a produção rapidinho. E quando tivesse jogo grande de apelo, né, que fosse lotar, aí seria para o Maracanã, que é para fazer aquela renda extra. Então não desgastaria tanto assim o gramado e possivelmente, né, o Vasco não daria o calote que o Fluminense dá, porque o Vasco consegue lotar o Maracanã. O Fluminense não paga porque ele próprio tem prejuízo. A torcida que vai no estádio não cobre o custo, então ele acaba não passando o dinheiro para o Flamengo. O problema é que a gente sabe que os times só são unidos se for contra o Flamengo. E aí com a minha teoria da conspiração aqui, tá? Eu tô tirando isso aqui da minha cabeça, sem embasamento nenhum, quer dizer, o embasamento é a história. Queria saber, Darlan, você acha que dá para confiar nos dirigentes do Vasco? Ou você acha que a gente pode tomar uma pernada dos caras e eles fazendo a parceria com o Fluminense, mesmo correndo o risco de tomar um prejuízo, mas deixar a gente sem o Maracanã? Porque a lógica dos rivais ultimamente tem sido: não tem problema eu tomar prejuízo, desde que o do Flamengo seja maior. Cara, é complicado, né? Porque acho que de qualquer maneira seria ter que ficar com o pé muito atrás. Né? Confiar não existe essa possibilidade. Até porque, assim como você estava falando do Fluminense, por exemplo, tem um público mínimo que você não toma uma porrada financeira em cada jogo que você arca, né? Mas eu acredito que, assim, prejuízo o Flamengo já está tomando. Eu acho que é uma das poucas alternativas, né? Fechar com o Vasco, mas confiar, confiar mesmo, dependendo do jogo até, por exemplo, o Vasco dependendo até do acesso para poder conseguir manter o Maracanã, por exemplo.
porque tendo em São Januário, eu acho que o Vasco nem ia querer mandar os jogos no Maracanã pela questão do custo. Eu acho que, inclusive, até o acesso deve estar incluído nesse lance aí, caso o Vasco consiga. O Renato, solta aí então o que o vice-presidente do Vasco falou para a gente ter uma dimensão maior. Eu acabei nem assistindo o vídeo todo, eu vou até ver agora em primeira mão com vocês. Vamos ver o que ele falou sobre o assunto. Regras conhecidas hoje do edital de licitação vão ser exigidos dos participantes um mínimo de 70 datas para jogos de futebol e também algumas datas, 12 datas, para o ginásio do Maracanãzinho. O Vasco da Gama esteve recentemente com o governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, eu e o presidente Jorge Salgado, para informar ao governador oficialmente do interesse do Vasco em participar da licitação do Maracanã. O Vasco enxerga o Maracanã como uma praça estratégica, é o estádio mais reconhecido do mundo, é o grande palco do futebol brasileiro, e o Vasco da Gama ajudou de maneira direta e com protagonismo a criação da lenda do Maracanã. O Vasco foi o primeiro campeão da era do Maracanã e ajudou a construir a lenda fantástica desse maior palco do futebol mundial. O Vasco da Gama entende que o Maracanã, em conjunto com o nosso estádio de São Januário, poderão proporcionar um mix ideal para que o Vasco possa mandar os seus jogos. A torcida do Vasco gosta do Maracanã, o Maracanã é a casa da torcida do Vasco e nós queremos estar de volta ao Maracanã participando dessa licitação. Quais são os próximos passos? Nesse momento, o presidente Jorge Salgado determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar o edital, com representantes da área jurídica, da área financeira, da área de marketing e também da área de projetos especiais do clube. O clube vai estar debruçado sobre todos os detalhes do edital e nós também estaremos conversando com os demais clubes do Rio de Janeiro. O Maracanã é um equipamento público, o Maracanã pertence ao povo do estado do Rio de Janeiro e, na visão do Vasco, o Maracanã pertence aos 4 grandes clubes do Rio. Então, o Vasco tem interesse em discutir a participação no Maracanã com os demais clubes do Rio, com o Flamengo, com o Fluminense e também com o Botafogo, para que a gente possa ter a melhor utilização possível do estádio. O Maracanã é uma peça importante, tanto para o estádio do Rio de Janeiro, como também para o futebol carioca. O Maracanã é uma praça que valoriza o nosso futebol e nós entendemos que a volta do Vasco oficialmente ao Maracanã é bom para todo mundo. É bom para o Vasco, é bom para os demais clubes e é bom para o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos estar aqui acompanhando esse processo e você, vascaíno, terá sempre aqui na Vasco TV notícias sobre o desenvolvimento. Então, eu discordo, quer dizer, eu não discordo de quase nada dele, né? Eu ia falar que eu discordava de quase tudo, eu discordo de quase nada dele. Exceto um detalhe, ele fala, o Vasco é de todos os clubes. Realmente, é um estádio público e todos os clubes têm direito de utilizá-lo. Só que tem aquele detalhe primordial que a gente citou, que é o financeiro, né? Os clubes têm que chegar junto. Não adianta querer usar só igual o Fluminense quer só usar, porque senão o estádio não fica de pé. Se o Flamengo não bancar, que é o que o Flamengo tem feito, o estádio vai deteriorar. Então, se o clube quer usar, tem que pagar. O Vasco vai ter dinheiro para arcar? Ele falou aí de fazer o mix de São Januário, que foi aquilo que eu adiantei aqui, antecipei antes de a gente jogar o vídeo, que é jogar a maior parte dos jogos em São Januário e os de grande apelo mandar para o Maracanã. O Botafogo a gente tem plena noção de que não vai se meter com o Maracanã, porque ele já tem o Engenhão, que é um estádio grande e que eles não conseguem encher. O Engenhão já dá um prejuízo para eles. Então imagina Desculpa, se eles vão querer... Mas não dá, né? Fala tu, produção. O Engenhão já dá um prejuízo pro Botafogo, tanto que a gente já viu aí situação de corte de luz, por exemplo, no estádio. O Vasco, para economizar, ele joga em São Januário com a parte da arquibancada apagada, as luzes. Então, eles economizam luz durante a partida. Você só vê só o campo iluminado na transmissão do Vasco. Um exemplo até dessa questão financeira. Teve algum grande evento, que eu não vou lembrar qual foi agora, que o Maracanã ficou parado e tinha o custo de 1 milhão para o Maracanã voltar a poder ser usado e o Flamengo arcou com isso sozinho. De lá para cá, a manutenção tem sido praticamente toda do Flamengo, inclusive cobrindo os jogos do Fluminense, que tem alguns prejuízos e eles não pagam, simplesmente fazem isso. Eles têm a parceria Fla-Flu, mas não pagam nem a manutenção do prejuízo deles. Se eu não me engano, esse jogo aí que você está falando foi antes da Era Landim, foi com bandeira ainda.
Foi uma estreia da Libertadores, foi aquele 4-0 contra o São Lourenço que o Diego fez um gol de falta, para vocês verem quanto tempo tem isso. E foi esse jogo que o Maracanã tava lá com... Tinha televisor, tinha sido roubado, a galera tinha invadido, tinha roubado os televisores do estádio. Tinha concreto nas entradas, que eu lembro que eu tinha fio pendurado, lâmpada pendurada, as partes de lâmpada embutida no gesso, estava tudo pendurado. Tinha mato crescendo pelo estádio. Não chegava a estar um Olímpico do Grêmio lá que está abandonado, mas estava caminhando para isso. Mas então, o Vasco agora no jogo de retorno do Brasileiro, o retorno da torcida, eu não sei se a torcida do Flamengo assistiu, eu tenho mania de ver tudo, tava com aquela carga limitada de ingresso, e eles fizeram uma bizarrice de 30% da torcida. Eles botaram os 30% aglomerados juntinho, e o resto do estádio com as luzes apagadas. Só tinha luz ali. Em vez deles espalharem a torcida, 30% que é para não ter aglomeração. Eles aglomeraram todo mundo em um setor, ou seja, não faz diferença se ia ser 30% ou 100% desse jeito, e mantiveram as luzes apagadas. Então isso é a estratégia de economia do Vasco. Então eu imagino que o Vasco praticamente não vai jogar no Maracanã por questão de economia. Diferente do Fluminense, que joga e não paga. Então tem que ter o pé muito atrás. Ele mesmo falou que os advogados ali, a parte jurídica do Vasco, vai analisar a licitação. Outra possibilidade são os três assumirem juntos, Flamengo, Fluminense e Vasco. Mas eu acho mais improvável, porque se o Flamengo procurou o Vasco, eu acredito que já seja para tirar o Fluminense da jogada. E aí eu não sei o que o Fluminense vai fazer da vida dele também. Se vai mandar o jogo no Engenhão, mas aí também não é problema nosso. O que você acha? Eu acho que o Fluminense vai tentar de alguma maneira prejudicar o Flamengo aí por trás, não sei, uma maneira desesperada de cruzar essa possível parceria do Flamengo com o Vasco, mas acho que a primeira alternativa deles deve ser recorrer a isso sim, ao invés de procurar um outro local. Até porque é o que tu falou antes, desde o começo do tema, né? A galera contra o Flamengo, ela se une de uma maneira muito louca. Então, ainda mais com o Fla-Flu, por exemplo, que está mais aflorado nesses últimos anos. Então, acredito que, ainda mais por o Flamengo estar tirando o pé do Fluminense, então acredito que eles vão tentar fechar a parceria com o Vasco para dar uma perrada no Flamengo. Eu ficarei bem receoso, até porque teve o acordo do Fla-Flu e o Fluminense não cumpriu. Então, quem me garante que o Vasco vai cumprir um acordo com o Flamengo também? Exatamente. O ideal mesmo seria o Maracanã ser só nosso. Para mim, eu estou falando ideal porque eu sou flamenguista. Caso tenha algum torcedor de outro clube assistindo a gente, eu sou flamenguista, eu estou pensando no bem-estar do Flamengo. Não tem como o Flamengo arriscar coisas que vão prejudicar ele. O Fluminense, por exemplo, está prejudicando o Flamengo nessa questão. E não estou falando de âmbito esportivo. Isso é parte contratual, é parte jurídica. O Fluminense não está cumprindo com o acordo. Então, Até pensando também na saúde do Maracanã, dá para se dizer assim, porque, cara, um prejuízo grande que acontece, sei lá, qualquer manutenção que é cara do Maracanã, que precisasse fazer, vamos supor que se fosse uma dupla Vasco-Fluminense, teriam condição de arcar com a manutenção e algum prejuízo do Maracanã? O pessoal fala muito até que se o Flamengo sai do Maracanã, o Maracanã virou elefante branco, né? Então, seria ótimo que todos os clubes tivessem condições financeiras para arcar com tudo e que o campeonato estivesse sendo disputado de igual para igual. Mas se ele não está sendo disputado de igual para igual, a culpa não é do Flamengo. É sempre bom a gente lembrar. Não é a culpa do Flamengo que se organizou, é a culpa dos outros que não se organizam, não se estruturam. Exatamente. Até falando sobre isso, da questão de Maracanã acabar virando um elefante branco, para mim já teria virado. Se o Flamengo tivesse largado o Maracanã de lado, com certeza já teria virado. Acho que não teria nem condição de uso. Se não tivesse, sei lá, alguma... Teria virado, sabe o quê? Igual o estádio do Palmeiras, uma casa de shows e eventos. Seria a solução. Mas teria que terceirizar também, porque o governo não ia administrar, a prefeitura, no caso, não iria administrar. Sim, ainda tem esse detalhe. Produção, vai botando o próximo tópico aí. Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui no chat, que chegou uma galera dando boa noite. Então, boa noite, Seila. Boa noite, Zélia. Boa noite, Madalena, que também está aí no chat. Tá, estou aqui, parabéns, mandou a Zélia. A Zélia, que é vascaína, né, Zélia? Aproveita e dá sua opinião aí no chat sobre a situação da parceria Flamengo e Vasco
administrando o Maracanã junto na nova licitação, que eu dou uma lida aqui na sua opinião depois. Verdade. Fala aí se os vascaínos realmente estão querendo entrar no... Porque, assim, acho que o sensato não ia querer, não. Só se for por orgulho mesmo, algum vascaíno assim, falar, eu quero Maracanã para ficar com o Flamengo, mas... Eles têm medo, cara, de ver o Flamengo, e eu falo eles, não é o vascaíno, são vascaíno, botafoguense e tricolores. Eles têm medo de ver o Maracanã na mão do Flamengo, que aí o Flamengo se tornaria um monstro ainda maior. E principalmente, eles têm medo de ver o Maracanã pintado de preto e vermelho. Esse é o maior medo deles. É verdade, é verdade. A produção mandou que tem saudade de ver Rock in Rio no Maracanã.